Nós vamos ler em 2 Timóteo, no capítulo 4, os versos 1 a 5 nessa noite, continuando o nosso estudo sequencial de 2 Timóteo. Lendo, portanto, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1, e a Bíblia diz: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu quis ler o contexto aqui um pouco maior. Nós vamos hoje realmente falar sobre os versos 1 e 2 deste trecho que nós lemos, e na verdade nem vamos concluir a abordagem desses dois versos, porque existe muito aqui, muita coisa que devemos falar. Mas é importante saber, quando estamos lendo essas palavras, que aqui estamos lendo o que são as últimas palavras escritas pelo apóstolo Paulo. A última carta que ele escreve, em termos cronológicos, é 2 Timóteo. E o apóstolo Paulo escreve, estando preso num cárcere em Roma, ele não tem perspectiva de sair, ele sabe que provavelmente será executado, ele faz menção disso logo a seguida, nesse mesmo capítulo que nós estamos lendo. Então o apóstolo Paulo sabe que ele tem pouco tempo antes de ser executado, ele será um mártir por Cristo, ele está preso porque ele prega o evangelho, perseguido pelos judeus. Nenhum motivo existe para que ele esteja preso como se ele tivesse praticado algum crime, senão o fato que ele prega uma mensagem que pessoas não gostam de ouvir. Ele prega a palavra de Deus, ele prega o Senhor Jesus Cristo e a mensagem do Evangelho de Cristo. E essa é uma mensagem a qual os ímpios fazem objeção. É uma mensagem que leva pessoas a quererem perseguir os servos de Deus, como perseguiram Jesus, perseguido também o apóstolo Paulo, como João Batista foi também executado, perseguido por confrontar o pecado em sua geração, como também os profetas muitas vezes foram mártires por pregarem a verdade. E é nessa circunstância que o apóstolo Paulo se encontra. E nesse contexto ele escreve essas palavras, sabendo que serão suas últimas palavras. E bem fiel ao coração do apóstolo Paulo, sua preocupação neste momento, que é na verdade a sua última hora no mundo, não é consigo mesmo, mas é com o bem-estar da causa de Cristo e da igreja de Jesus Cristo. Os pensamentos dele correm para o bom andamento da igreja. Ele sabe que está para partir, não poderia mais estar ajudando e contribuindo na igreja, e ele se dirige a Timóteo no tom mais sério possível e lhe faz lembrar as obrigações que tem como ministro. Todo o seu foco a essa altura é na causa de Deus. Sua preocupação é que a obra de Deus continue e que continue sendo levada adiante da forma certa, com a devida fidelidade, porque é isso que está no coração do apóstolo Paulo quando ele está já encarando a morte. Você vê a mente e o coração deste homem expresso nessas palavras, portanto. Nós temos aqui o apelo final de Paulo a este jovem pastor Timóteo, que fica para trás após a partida de Paulo. E essa sua palavra nos mostra que a responsabilidade pela direção da igreja e o bom andamento da igreja é uma prioridade muito alta no coração de Paulo e deve ser para Timóteo. Paulo faz Timóteo aqui reconhecer que pesa sobre ele um dever sagrado como ministro de Cristo, que ele será cobrado por Deus pela sua fidelidade diante da incumbência que o próprio Deus lhe impõe. Então essa é uma passagem muito séria. Existe, claro, ligação entre esses versos que lemos e os versos que antecedem do capítulo 3. O capítulo 3 termina com essa palavra no verso 14:
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. E então, com esse embalo, ele prossegue e diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. O que o apóstolo Paulo está fazendo? Tendo lembrado a Timóteo o que a Bíblia é, que ela é a palavra de Deus, que ela é uma coisa sagrada, um livro santo, uma mensagem do próprio Deus para a humanidade. O apóstolo Paulo agora se lança nessa realidade de que isso deve ser anunciado para o mundo e para a igreja. E ele coloca sobre Timóteo essa pesada convocação. Conjuro-te, ele diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. E então ele diz: prega a palavra. Está vendo? A palavra que ele vem dizendo, a Bíblia que é inspirada por Deus, essa palavra, ela é a palavra de Deus, então pregue a palavra. Essa é a mensagem que Paulo aqui está fazendo. Então ele cresce no capítulo 3 a esse ápice agora no capítulo 4, onde ele traz essa palavra tão forte de ordem a Timóteo. A palavra conjuro-te aqui, uma palavra no grego, que é uma palavra muito forte. Existem outras traduções, a NVI, por exemplo, traduz como exorto, mas sabendo que exorto é fraco para transmitir a seriedade dessa palavra, ela coloca exorto solenemente. Aqui, conjuro-te, uma palavra que nós devemos compreender no grego, é aquilo que impõe uma obrigação, é uma ordem muito forte. Era o termo que era usado naqueles tempos em documentos legais oficiais, quando pessoas eram convocadas a comparecer, por exemplo, perante um rei ou um imperador ou coisa do tipo. Arqueólogos têm encontrado documentos onde pessoas são conjuradas ou ordenadas assim a comparecerem em juízo, usando essa mesma linguagem que esse verso usa. Então o tom do apóstolo Paulo é oficial, ele faz uso de terminologia jurídica da época, e o que ele está aqui dizendo é uma coisa de muita seriedade. Quem não acatar uma ordem nesses termos terá consequências, e isso era entendido, e por isso o apóstolo Paulo faz uso desse tipo de linguagem, não consequências perante um juiz terrestre, mas perante o juiz de toda a terra, o Senhor Deus. Então essa é uma convocação que precisa ser cumprida. A convocação de pregar a palavra, aquilo ao qual o apóstolo Paulo está preparando para dar a ordem, essa é uma coisa muito séria e muito solene. Paulo procura então impressionar sobre a mente de Timóteo a seriedade da responsabilidade que aqui ele recebe. Agora, é claro que qualquer ordem de Deus tem que ser levada a sério. Imagine Noé recebendo a ordem de fazer a arca, mas ele deixa de fazer porque ele acha a tarefa difícil ou custosa. Em que daria isso? Quais seriam as consequências para Noé? Imagine o povo de Israel deixando de cumprir a instrução divina sobre observar a Páscoa, quando Deus disse: tomarão o sangue e porão sobre ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Aquela noite no Egito, em que Deus matou os primogênitos dos lares. Se alguém quisesse dizer: eu vou fazer esse negócio não, sujar a entrada da minha casa, que fanatismo, coisa esquisita, depois fica sujo aquele negócio lá, não vejo necessidade disso não, vai nessa. Imagine o profeta Ezequiel recebendo o chamado de ser profeta, negligenciando o seu dever e a sua tarefa. Imagine o que significaria para ele. Veja em Ezequiel no capítulo 3, o que o Senhor Deus falou ao profeta Ezequiel por ocasião do seu chamado. Ezequiel capítulo 3, eu vou ler os versos 17 a 19.
E veja com que seriedade Deus trata essa incumbência que ele dá ao profeta. Ezequiel 3, o verso 17, a Bíblia diz: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Atalaia, aquele que está como que vigia nos muros de uma cidade. Se vier um ataque, ele que tem que soar a trombeta, ele que tem que anunciar para que as pessoas não morram. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para advertir do seu mau caminho para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Veja a responsabilidade dada aqui ao profeta. Ele não é responsável por converter ninguém, mas ele é responsável por pregar fielmente, porque se ele pregar, mesmo que a pessoa não converta, ele está livre do sangue daquela pessoa, ele está livre da sua culpa diante de Deus, de ter sido fiel em avisar e advertir. Então isso é uma coisa de enorme consequência para o profeta. Irmãos, uma comissão recebida de Deus não pode ser negligenciada. O apóstolo Paulo sabia disso. O apóstolo Paulo sentia o peso da responsabilidade. Eu quero que você veja em Atos capítulo 26, como o apóstolo Paulo fala sobre isso. Um dia, o apóstolo Paulo, que não conhecia a verdade, ele cria na Bíblia, no Velho Testamento, mas ele não entendia que Jesus era o Salvador, ele não sabia que Jesus era o cumprimento do Velho Testamento. E nessa incredulidade, perseguindo a igreja, um dia Jesus lhe aparece e ele diz assim, veja o capítulo 26 de Atos, verso 16, após ter dito, eu sou Jesus a quem tu persegues, ele diz, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci. Agora veja só, é por essa razão que eu estou aqui aparecendo para você, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Veja bem essas palavras. Já que isso aconteceu, ele diz para o rei, não fui desobediente à visão celestial. O que ele quer dizer com isso? O que o apóstolo Paulo está realmente dizendo, eu não me atrevi a ser desobediente, tendo recebido esse chamado. Eu não seria louco de fazer isso. É isso que ele está dizendo. Ser desobediente à visão celestial seria muito grave. E veja o que ele diz também em 1 Coríntios, capítulo 9. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, tem isso a dizer. 1 Coríntios, capítulo 9, o verso 16. Eu vou dar um minutinho para que vocês consigam achar o texto, eu quero que vocês acompanhem a leitura. 1 Coríntios 9, 16, ele diz, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Veja só, o apóstolo Paulo entendeu muito bem, ele tinha uma obrigação que pesava sobre ele, de pregar a mensagem da verdade. Ele antes não entendia, não cria, mas uma vez que Deus lhe mostrou a verdade, ele tinha um dever sagrado de falar sobre isso e de anunciar isso, era para isso também que ele foi chamado.
Agora, o caso de Timóteo é um tanto diferente. Jesus não apareceu pessoalmente para Timóteo e o colocou no ministério, nem fez com que ele fosse um apóstolo, mas mesmo apesar dessas diferenças, também há semelhanças. Na realidade, Timóteo veio a ser ministro de outra forma, mas a responsabilidade também era dele. Veja em Atos capítulo 16, eu quero lembrar-lhes como foi que Timóteo se tornou um ministro do Evangelho. Jesus Cristo não apareceu para Timóteo. O que na verdade aconteceu quando Timóteo se tornou ministro foi um processo interessante. Atos 16, verso 1 diz: chegou também a Derbe e a Listra, o apóstolo Paulo. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, uma pessoa já convertida, um crente, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Veja só o que o texto está dizendo. Aqui o apóstolo Paulo olhou a situação, reconheceu, aqui havia potencial, é um jovem fiel, tem um bom testemunho de todo mundo na igreja. Paulo diz, e nós precisamos de uma nova liderança, vamos sempre estar precisando treinar líderes. Ele vê esse homem e Paulo diz, olha, eu quero que você venha comigo. O apóstolo Paulo expressou para ele, você seria útil, venha nos ajudar. É claro que ele aceitou de bom grado, ele foi porque ele também quis. Mas então Paulo orienta Timóteo e Timóteo reconhece, realmente é uma causa nobre, precisa de pessoas, então vamos sim. Agora, o que o apóstolo Paulo aqui faz com Timóteo é interessante, que em 2 Timóteo capítulo 2, eu quero que você volte para lá, o apóstolo Paulo instrui Timóteo a fazer o mesmo, a, vamos dizer assim, reproduzir esse mesmo modo de agir. Assim como Paulo procurava e identificava pessoas que eram pessoas fiéis, idôneas, com bom caráter, que poderiam ajudar no ministério, então ele convida essas pessoas para ajudá-lo e leva Timóteo e se torna mentor de Timóteo à medida que aquele jovem o acompanha nas viagens missionárias e aprende com ele, escuta sua pregação e basicamente tem um treinamento teológico super intenso ao lado do apóstolo Paulo, para então um dia se tornar também liderança na igreja, e quando ele está pronto, Paulo o coloca exatamente para fazer esse tipo de trabalho. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 2, verso 2, o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Veja o que ele está dizendo. Ele está dizendo, Timóteo, você aprendeu comigo. Agora você também encontra aí pessoas assim, homens fiéis e idôneos, capazes de instruir a outros, e invista nesses homens, os treine, os prepare, para que eles se tornem a próxima geração de liderança. Então o apóstolo Paulo instrui Timóteo a agir dessa mesma maneira. Agora, é curioso que se o apóstolo Paulo diz, tudo que você ouviu de mim, Timóteo, passa para frente para todos esses também. Você sabe que as coisas que ele escreve nessas cartas também, não são apenas a palavra de Deus para Timóteo. Você não pode olhar isso aqui e dizer, eu não chamo Timóteo, então não é o meu caso. Veja só, é o que deveria ser então passado para as outras pessoas também. Então, com isso em mente, se vale para Timóteo como ministro de Cristo, vale para todos, daí por diante também, que se tornam ministros de Cristo. E é a tais que Paulo se dirige quando ele diz, conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Então é isso que o apóstolo Paulo tem de instrução para Timóteo, assim como para cada ministro do Evangelho, para cada pessoa na liderança da Igreja de Jesus Cristo. Qualquer pessoa, então, que tem o papel de estar à frente do trabalho de Deus, tem que compreender que existe uma séria responsabilidade. Deus coloca isso sobre os seus ombros. E o que está em jogo, afinal? O apóstolo Paulo diz para fazer isso, agir dessa maneira. Mas o que está em jogo? Bem, volte para 1 Timóteo capítulo 4,
e leia comigo os versos 13 a 16 e observe o que está em jogo. Em termos muito semelhantes, o apóstolo Paulo mostra a Timóteo qual é o seu dever. Ele diz, verso 13: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Agora, o que são essas palavras? Ele está dizendo, faça isso na igreja. Você faz a leitura, veja que está com crase, porque existe o artigo definido aqui. Não é aplique-te à leitura, vai para casa, lê bastante. Não, não é isso. É fazer a leitura. A leitura é um termo técnico para falar do que acontecia na igreja, quando eles abriam a escritura e faziam a leitura do texto para a congregação. E em seguida, a exortação e ao ensino. E o que é isso? É aquilo que era feito imediatamente em seguida, quando na igreja de Cristo, eles liam o texto bíblico, então explicavam, ensinavam o seu significado e exortavam as pessoas a viverem de acordo com aquilo. Entende? É exatamente prega a palavra que Paulo está dizendo, só que com outros termos. E ele diz, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Não deixe de fazer isso, você tem condições de fazer, você tem que fazer. O verso 16 ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O que está em jogo? Está aí, irmãos, o que está em jogo? A salvação, tanto de Timóteo como dos seus ouvintes. Sabe, se a verdade não for pregada na igreja, a igreja se corrompe, as pessoas se desviam, a apostasia se instala. Se a verdade não é pregada, as pessoas vão para o inferno. E Deus cobra do pregador. E Deus cobra do ministro. Então é uma questão muito séria que Paulo está dizendo aqui. É isso que está em jogo. Por isso o apóstolo Paulo conjura solenemente a Timóteo que ele tem que fazer isso. Sabe, o ministério é um serviço muito sério. Não é para pessoas inconsequentes, descompromissadas, nem para preguiçosos, nem para aqueles que não se dedicam em manejar bem a palavra de Deus. Pessoas que não se preocupam de entender corretamente o sentido da Bíblia, de agir devidamente conforme ensina a Bíblia. O ministério também não é para frouxos, que ao invés de seguirem aquilo que a Bíblia diz, se preocupam com a sua própria popularidade e em fazer aquilo que agrada ao povo, agrada às massas, por assim dizer, para ganhar mais adeptos, mais seguidores. O ministério é uma grande responsabilidade. Alguém que entendeu o que é o ministério, irá tratar o ministério com bastante temor, com bastante seriedade, irá desempenhar suas atribuições com dedicação. Acho interessante que ao longo da história nós temos alguns casos de pessoas que tiveram medo do ministério, entenderam que deveriam estar no ministério, mas tiveram medo. É o caso de Ambrósio. Ambrósio era governador na cidade de Milão, na Itália, no ano 373, e nesse ano o bispo da cidade morreu. Ele era governador, ele tinha que manter a ordem, havia uma série de preocupações em relação à segurança, até por causa de algumas disputas doutrinárias teológicas que estavam correndo, e grupos de facções diferentes estavam querendo colocar o seu bispo de preferência na posição de bispo da cidade. Então, como governador, ele estava presente quando as discussões estavam acontecendo, as coisas começaram a se agitar, e ele então pegou a palavra. Ele era muito respeitado, entendido como um homem íntegro. Então ele, falando, pediu que a multidão se acalmasse, e a multidão foi se acalmando. Aí de repente, um garoto, vendo aquela situação, sabendo que eles precisavam de um novo bispo, né? E olhando aquela situação, vendo a postura de Ambrósio, disse: Ambrósio, bispo! E inesperadamente, outros começaram a gritar. E houve então clamor para isso. E Ambrósio fugiu, saiu correndo. Não somente ele fugiu, mas ele foi para casa. O historiador
Justo Gonzalez diz o seguinte: para Ambrósio, esse grito da multidão podia significar o fim de sua carreira política. Além disso, o povo continuava em frente da sua casa e continuava gritando que Ambrósio fosse seu bispo. 2 vezes ele tentou fugir da cidade ou se esconder, mas seus esforços fracassaram. Por fim, rendendo-se à insistência do povo e à ordem imperial, ele concordou em ser bispo de Milão. Veja em capítulo 4 de 2 Timóteo novamente. Vamos analisar as palavras especificamente que aqui estão faladas. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. É muito interessante essa palavra. Conjuro-te, na presença da autoridade. E quem é a autoridade? Deus e Cristo Jesus. É interessante que a palavra Deus e Cristo Jesus no grego tem a palavra kai, que é a palavra I no grego. Mas a palavra I, nesse contexto, como acontece no grego, pode ser usado no sentido de reforçar, não dizer Deus e além de Deus, Jesus Cristo, né, Deus Pai e Jesus, mas pode ser no sentido de Deus que é Jesus Cristo. Só para dar um exemplo, você pode encontrar exemplos assim como em 2 Tessalonicenses 2,16, a Bíblia diz: nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai. No grego, se você ler essa passagem, Deus e o nosso Pai, está vendo? Ele não está dizendo Deus e um terceiro, o nosso Pai, mas Deus, a saber, o nosso Pai. E a estrutura sendo idêntica, é possível entender que assim está sendo dito aqui: conjuro-te perante Deus, a saber, Jesus Cristo. Não podemos ser insistentes nisso, porque é possível que ele esteja dizendo Deus Pai e Jesus, mas a realidade é que ele diz: estou convocando perante Jesus que há de julgar. Então parece que a ênfase é em um que há de julgar, que é Jesus. Olha só, o Senhor Jesus Cristo disse: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, em João 5,22. E nós vamos um dia prestar contas de nossas vidas, em tudo que nossas vidas nós fazemos, de toda palavra frívola que proferir o homem, dessa dará contas no dia do juízo. Então, o que o Senhor Jesus Cristo aqui representa como juiz, aquele a quem nós vamos prestar contas, é aquele sobre o qual nós temos que tomar todo o cuidado de agradar e lembrar que Ele está nos vendo e Ele está observando tudo que nós fazemos. Então ele diz: Timóteo, perante Deus e Jesus Cristo, prega a palavra, perante eles, porque eles estão vendo e eles vão julgar. Vai julgar vivos e mortos. Sabe, muitas vezes os líderes da igreja sentem que são responsáveis de fazer aquilo que a igreja quer. Nós não somos responsáveis da igreja. Nós não respondemos à igreja, nós respondemos a Jesus. Muitas vezes pessoas pensam que são responsáveis da denominação e vem lá de cima uma nova ordem, um novo decreto, vai ser assim agora, mas não é o que a Bíblia diz. E as pessoas dizem: ora, mas nós temos que seguir o que a nossa denominação, o que a nossa instituição formal determina. Não, irmãos, nós não somos nem servos da igreja local e nem da denominação, somos servos de Jesus Cristo e é Ele que julga. E não adiantarão desculpas no dia do juízo dizer: mas a minha igreja queria que eu fizesse outra coisa. E não adiantará no dia do juízo dizer: mas na minha denominação a orientação era para fazer diferente. E na verdade, na estrutura eclesiástica em que eu estava, eu não tinha esse poder de decisão, não cabia a mim, vinha lá de cima, sabe? Falso. A decisão não vem dos homens de cima. A decisão vem de Jesus diretamente para o pregador. Se o pregador não obedece a Jesus, ele desobedece a Jesus, simplesmente. E não existe uma estrutura humana acima de cada um. Existe Jesus Cristo, que é o Senhor. Então, o que a Bíblia está aqui ensinando, irmãos, é de uma importância muito grande. Paulo não diz a Timóteo: conjuro-te perante a igreja de Jesus Cristo no mundo que há de avaliar.
Ele diz: conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos. Então Jesus Cristo está vendo, e Jesus é aquele que julgará. E quando? Pela sua manifestação, pelo seu reino, sua epifaneia no grego, a sua manifestação, o momento em que ele aparecer nos céus como juiz, é uma coisa muito séria. Paulo está dizendo: o dia em que Jesus Cristo voltar, ele cobrará de nós o que nós temos feito com a responsabilidade que ele nos dá. Sabe, a figura aqui é de um arauto, o arauto de um rei. A própria palavra pregue, a palavra querusso no grego, é proclamar, como fazia um arauto. Naquela época, quando o rei ou um imperador ou alguma autoridade tinha uma mensagem a ser proclamada, o que ele fazia era pegar um arauto, enviava esse arauto e dizia: vai a tal lugar e proclama isso, fala isso para tais pessoas, ou declara em praça pública, seja o que for, proclame essa mensagem. Agora, uma pessoa que recebesse isso era obrigado a cumprir ordens, ele não tinha direito de fazer outra coisa senão aquilo que lhe foi instruído. Ele não poderia alterar a mensagem imperial, ele não podia omitir, não poderia acrescentar. Ele tinha que fazer exatamente aquilo que lhe foi dado falar. E é isso que o apóstolo Paulo coloca aqui para Timóteo. Você é um arauto, um pregador, um anunciador do quê? Da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Sabe, Timóteo entenderia muito bem o que Paulo está dizendo. Timóteo tinha acompanhado Paulo de perto. Ele tinha visto como Paulo se conduzia na igreja. Ele sabia do que era. E só para que vocês se recordem, não precisa acompanhar lendo esses textos, eu só vou referir rapidamente. O apóstolo Paulo via-se a si próprio como um pregador, como um arauto de Deus. 1 Timóteo 2,7 ele diz: para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Veja, o que ele é? Um apóstolo, alguém enviado, um pregador, um mestre, um ensinador da verdade, um ensinador da fé cristã. 2 Timóteo 1,10 ele diz, respeito ao Evangelho, que ele foi do Evangelho designado pregador, apóstolo e mestre. Veja, ele entende, é isso que ele é. Essa é a sua compreensão de sua missão, do seu papel, a razão da sua existência no mundo. Então, como ele desempenhava essa missão? Bem, ele disse aos presbíteros da igreja de Éfeso, quando ele encontrou com eles em Atos capítulo 20, assim, e ele, claro, fala essas coisas em vistas ao fato que eles deveriam reproduzir o mesmo em suas próprias vidas. Ele diz: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações e pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, é isso que ele fazia, essa era a sua vida, a sua missão. Ele anunciava a palavra de Deus, aquilo que é proveitoso. Lembra, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para uma série de coisas, e ele ensinava exatamente a Bíblia. E ele diz, ele testificava o Evangelho para todas as pessoas. E ele então diz: portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. O que é isso? Paulo está dizendo: olha, a minha responsabilidade de falar para vocês, de advertir, de avisar e falar a verdade, eu cumpri. Sabe por quê? Porque jamais, continua ele dizendo, deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Jamais. Eu sempre preguei e preguei tudo. Eu não falei só o que vocês gostavam de ouvir. Eu não evitei assuntos que poderiam ofender alguém porque essa pessoa tinha seus pecados favoritos. Eu falei tudo o que Deus falou. Então eu estou limpo. Se alguém for para a condenação, a culpa não é minha.
Essa era a atitude do apóstolo Paulo. E olha, o apóstolo Paulo se empenhava ao máximo. Você vê o livro de Atos, como ele se esforçava. Ele chegava em pouco tempo numa cidade, alguns discípulos eram agregados e logo ele descarregava aquele tantarão de doutrina e de ensino em cima deles. Nós encontramos o apóstolo Paulo virando noites pregando, porque ele tem essa ansiedade de saber que a realidade está sendo compreendida, que a Bíblia está sendo ensinada e as pessoas estão entendendo. A filosofia do apóstolo Paulo era remir o tempo. Os dias são maus. Agora Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, faça você a mesma coisa. Pregue a palavra. Essa é a sua missão. Então aquilo que nós vemos desde lá do Velho Testamento, como por exemplo no livro de Neemias, quando a Bíblia diz que eles leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que se entendia o que se lia. É isso que Paulo está dizendo: Timóteo, você vai fazer. Se você observar a Bíblia atentamente, você descobrirá que era isso que Paulo fazia quando ele ia nas sinagogas. A Bíblia diz que ele chegava nas sinagogas, aproveitava daquele modelo já pronto nas sinagogas, de ter uma leitura da Escritura e então a explicação, e ele fazia exatamente isso. Ele ia nas sinagogas, nos sábados, arrazoava acerca das Escrituras, demonstrando que Jesus era o Cristo, que ele deveria padecer e depois ressuscitar dentre os mortos. Ele levava a mensagem da Bíblia. Quando ele fez isso na sinagoga de Bereia, a Bíblia diz que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, as pessoas pegavam a Bíblia, escutavam a explicação, olhavam o texto e examinavam. Esse homem está ensinando a Bíblia certinho? É isso mesmo? Realmente. O que ele está dizendo é exatamente o que está aqui. Então, é verdade. E a Bíblia os elogia por isso. O Senhor Jesus Cristo fez o mesmo, irmãos. Quando Jesus Cristo ia nas sinagogas, como lá em Lucas 4, vemos um exemplo, as pessoas lhe davam a oportunidade de pregar. O que ele fazia? Abria a Escritura, lia o texto e então explicava e fazia a aplicação, especialmente mostrando como o texto se referia propriamente a ele. Olha, a Bíblia não é nem um pouco incerta sobre qual é o dever da liderança da igreja. A Bíblia é bem explícita, a Bíblia é bem clara. Nós temos o dever de ensinar a Bíblia, de pregar a Bíblia. Nós temos, primeiramente, que conhecer a Bíblia. Se nós não conhecemos a Bíblia, nós não vamos ensinar corretamente a Bíblia. É por isso que Paulo já disse a Timóteo que ele deve fazer o quê? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. Ou seja, Timóteo tinha que fazer exatamente isso: estudar e conhecer bem o juízo de Deus, novamente referido, perante Deus, aprovado. Ele diz: olha, você será julgado por Deus, você quer ser aprovado, então procura te mostrar aprovado perante Deus. Você tem que manejar corretamente a palavra da verdade. Sabe, é uma tragédia quando pessoas estão à frente da igreja e eles não ensinam a Bíblia. Ou eles até usam a Bíblia, abrem a Bíblia, leem alguma coisa e depois falam das suas próprias opiniões e não ensinam o que o texto significa. Não é permitido ao pregador discursar sobre outros assuntos só porque lhe interessa. Muitas vezes existe demanda por isso, né? Você pode ser muito popular, dando palavras de motivação, palavras de autoajuda, psicologia, outras coisas do tipo, mas a Bíblia não diz: prega a psicologia, prega a autoajuda. A Bíblia diz: prega a palavra. Não é permitido ao pregador atribuir outro sentido ao texto que o sentido correto. E isso é muito grave. Existem pessoas que estão usando a Bíblia, leem alguma coisa na Bíblia e distorcem a Bíblia, estão por aí ensinando salvação universal de toda a humanidade. Não existe inferno, não existe condenação, Deus é Pai de todos. Irmãos, isso não é o que a Bíblia ensina. E se uma pessoa faz uso de algum texto, distorcendo o seu sentido e começando a ensinar coisas assim, é muito grave. É o que o apóstolo Pedro denuncia quando ele diz que os ignorantes e instáveis deturpam as Escrituras para a sua própria destruição. É uma coisa muito séria. Pregar a palavra não é simplesmente ler a Bíblia e depois falar coisas que são contrárias à Bíblia. Mas isso também acontece. O objetivo, irmãos, é pregar a Bíblia, levar as pessoas a entenderem a palavra de Deus, para que aquilo que está escrito na Bíblia não somente faça sentido, compreendam,
mas para que onde eles estão errados em seus conceitos, eles sejam corrigidos, onde eles estão errados em sua vida, eles sejam resgatados, e para que a palavra de Deus tenha pleno efeito em suas vidas. Agora, se nós vamos fazer isso, é claro, nós vemos que o melhor modo de fazer isso é pregar a Bíblia sequencialmente. Sabe, você não vai entender a Bíblia nunca abrindo a Bíblia um dia aqui, um dia ali, e lendo um pouco. Tem gente que faz isso, né? Às vezes lê um salmo, depois lê um provérbio, depois lê um salmo. Depois lê um salmo, depois lê um salmo e lê um provérbio. E um dia lê um trechinho assim do Evangelho. Mas nem no contexto não lê. Irmãos, essa é uma receita para nunca aprender nada. Se você quer entender a Bíblia, você tem que ir pela Bíblia sequencialmente. Há momentos sim que uma mensagem avulsa convém, e nós às vezes fazemos isso aqui, mas a mensagem sempre deve ser uma pregação da Bíblia, deve sempre ser mostrar aquilo que a Bíblia significa e como que aquilo se aplica. Isso é pregar a Bíblia. Nós não temos direito de ocupar o púlpito ou estar na frente de uma igreja e fazer outra coisa, ficar falando de outras coisas que não seja ensinar a Bíblia e usar o que for necessário para levar o povo a entender o sentido da Escritura. É prega a palavra. Então, esse dever envolve várias coisas. Volte lá em 2 Timóteo capítulo 4 e veja o que é necessário para fazer isso devidamente. Se nós pregamos a palavra, o apóstolo Paulo, no verso 2, diz que isso envolve os seguintes elementos: corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Eu quero falar sobre esses elementos, depois eu volto no restante do verso, da mensagem. Mas esses elementos precisam ser entendidos. O que precisa estar presente na pregação? Bem, corrige é expor o que está errado, desmascarar aquilo que é contraditório à verdade que Deus nos ensina na Bíblia. Corrige. Repreende. Repreende significa usar do argumento bíblico e mostrar o que a Bíblia ensina, demonstrar o que Deus fala sobre o pecado, condutas que não são aprovadas por Deus, para revelar pecado e levar pessoas a entenderem que não podem viver daquela forma, a não ser que querem mesmo permanecer debaixo da ira de Deus. Exorta, ele diz. Exorta é quando você conclama as pessoas à obediência e a viver conforme a Bíblia e motiva as pessoas nessa direção. E depois ele fala com toda a doutrina. A doutrina é a instrução, a sã doutrina, a verdade. Tudo isso é parte de pregar a palavra. É impossível realmente pregar a palavra e não falar de doutrina. Você deve ensinar a doutrina que está em cada texto. Qual é a doutrina do texto? Nós vamos então analisar aqui ponto por ponto. Primeiramente, corrige e repreende. Eu vou unir esses dois porque eles estão relacionados. Corrigir é você pegar e mostrar o que está errado, e repreender é você falar com a pessoa. E portanto, se você é assim, você pensa assim, você faz assim, você está errado. Você tem que mudar. Exortar a pessoa à mudança. É a tarefa do pregador fazer isso. Existem alguns pregadores que têm o objetivo de sempre levar uma palavra positiva e agradável. Sabe, nada contra palavras positivas e agradáveis. Existem muitas coisas positivas e agradáveis na Bíblia. E nós devemos pregar essas coisas. Muitas coisas lindas, maravilhosas, encorajadoras. Mas, para ser fiel, não podemos omitir as coisas negativas. Não sei se vocês conhecem a história de Poliana. Existe um livro clássico chamado Poliana, também um filme da Disney muito bonitinho sobre essa história. O pregador na igreja de Poliana é uma menininha órfã, filha de missionários. Os missionários tinham morrido no campo missionário e ela voltou para morar com sua tia. E ela estava numa igreja onde o pregador era bravo, né? Ele todo dia pregava sobre pecado e condenação e o inferno e tal. E era toda mensagem. E um dia ela perguntou para ele sobre isso e questionou esse procedimento dele. Vai ser só isso que tem na sua Bíblia? E ele então voltou e olhou e voltou e reconheceu. Gente, tem muita coisa bonita na Bíblia, muita coisa boa, muita coisa alegre na Bíblia. Ele disse: eu vou equilibrar minha mensagem agora, eu não vou falar só de coisas negativas. Ótimo, é importante mesmo, não é só coisa negativa. Mas sabe, irmãos, não se pode omitir as coisas negativas porque são negativas. As coisas negativas não são as coisas populares. Alguns dos pregadores mais queridos do mundo hoje, mais populares, são pessoas que não repreendem e não corrigem. É uma forma de todo mundo achar eles pessoas maravilhosas.
mas é infidelidade a Deus se você não repreende e não corrige. Em nossa cultura, nós temos aquelas crenças que são contrárias à Bíblia, que devem ser corrigidas. Em outras culturas podem ser crenças diferentes, mas aqui o pregador terá que pregar contra os erros e os enganos que levam as pessoas para a condenação em nosso lugar, em nossa cultura. Em outro lugar terá que confrontar os erros de lá. Aquele que crer em Cristo será salvo, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A Bíblia ensina isso. Se você pregar a Bíblia, você terá que contrariar pessoas que não querem ouvir que existem pessoas debaixo da ira de Deus. Jesus é o caminho, Ele é o único caminho, e ninguém chega a Deus por outro meio. Se você não pregar isso, você não será fiel em pregar a Bíblia. Se você deixa pessoas acreditando que todos os caminhos levam até Deus, que as pessoas podem fazer oração a outro que não seja a Deus, e que Deus ouvirá a sua oração por outros meios, que não seja por Jesus Cristo, então na realidade você está omitindo de pregar a verdade de Deus. Existem muitas pessoas hoje que não acreditam no verdadeiro Deus, e a Bíblia diz que há um Deus, há um só Deus, e que o tolo diz no seu coração: não há Deus. E se você for fiel à Bíblia, você vai pregar o que a Bíblia ensina também sobre isso. Em nossa cultura, será impossível pregar a Bíblia com fidelidade, sem confrontar os pecados de nossa geração. A realidade é que ao Senhor deve se adorar e só a Ele dar culto. A realidade que os blasfemos e os irreverentes estão pecando contra Deus e terão que prestar contas de suas palavras. O pregador que quiser ser fiel a Deus e pregar a palavra terá que reprovar o pecado daqueles que se esquecem de Deus e vivem pelos prazeres, ou os que vivem pelo trabalho e se esquecem de Deus. Terá que denunciar o desrespeito de filhos a seus pais, uma coisa muito grave em nossa cultura. Terá que denunciar a rebeldia dos jovens. Terá que advertir aos assassinos e violentos que a condenação eterna lhes aguarda se não se arrependerem. Terá que avisar aos ladrões que nada há encoberto que não venha a ser revelado, e que tudo aquilo que eles tomarem por injustiça deporá contra eles no dia do juízo. Terá que repreender a ganância, o amor ao dinheiro, a desonestidade, assim como também a preguiça, a improdutividade e a inveja da prosperidade alheia. Terá que avisar a todos aqueles que vivem no pecado, que estão caminhando para a condenação. Não poderá omitir em anunciar o padrão de Deus. O padrão de Deus, os mandamentos de Deus é para toda a humanidade, e Deus cobrará de todos. E a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Todo ato sexual fora do casamento é condenado por Deus, e casamento, por definição, é casamento monogâmico e heterossexual. Todo ato de traição no casamento é pecado. Também é pecado todo divórcio injustificado, e quem se divorcia, não sendo por relações sexuais ilícitas, e vai e casa-se com outra pessoa, comete adultério. Pecado. Deus abomina os lábios mentirosos. Essa é uma mensagem que precisa ser transmitida em nossa geração. Nossa geração mente descaradamente, acha que é uma coisa mais normal. Você fala a pessoa assim: você é mentiroso? A pessoa fala: não. Mas você fala mentira? Aí a pessoa ri e fala: ah, eu falo, todo mundo fala. E acho tranquilo isso, irmãos. E existe uma discussão hoje que mentir não é errado, as pessoas querem fazer dessa forma. Irmãos, especialmente na nossa época, que é provavelmente com a ajuda da internet e redes sociais, a geração do mundo que até hoje mais fala mentira todo dia, é uma coisa muito séria. Nós temos que repreender o pecado. Quem quer pregar a verdade, quem quer pregar a Bíblia, terá que pregar contra os erros, todos os erros que a Bíblia fala. Terá que pregar contra a exploração dos mais fracos. Terá também que pregar contra a ambição daquelas pessoas que procuram assegurar vantagens para si, que na verdade é do trabalho dos outros, na forma de benefícios advindos dos impostos. Terá que pregar contra e denunciar os erros do machismo.
terá também que denunciar e pregar contra os erros do feminismo. Será fiel o pregador que falar contra tudo aquilo que é condenado e ensinar tudo aquilo que a Bíblia ensina. E será infiel aqueles que deixam de falar o que a Bíblia ensina. Será infiel aquele que não corrigir as pessoas que se entregam para as drogas e a bebedice. Irmãos, a Bíblia é um padrão elevado. A Bíblia é um padrão de conduta. E não é uma questão que isso se aplica a você se você é dessa religião aqui. A questão é se você anda no planeta de Deus. Porque Deus é o sol e Ele é julgar toda a terra. E se você acredita ou se você não acredita, não importa. O Deus verdadeiro vai pedir contas e Ele vai dizer: eu dei mandamentos, quem não obedeceu será condenado. É uma coisa muito séria. E o pregador da verdade tem que trazer essa mensagem para o mundo. Agora, eu reconheço, irmãos, que muitas vezes isso não é o que as pessoas querem ouvir. Muitas vezes isso não é o que as igrejas querem ouvir. As igrejas não querem muitas vezes que se pregue contra o pecado. Mas não é possível pregar a Bíblia e não corrigir e repreender. Afinal de contas, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, de saber da parte. Se você olhar como Jesus pregou, como João Batista pregou, como Paulo pregou, como os pregadores pregaram, era sempre dessa maneira, uma pregação que repreendia. Paulo exorta a Tito. Paulo exorta a Tito: repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Gente crente tem que às vezes ser repreendida com dureza. Paulo diz para Timóteo: faça isso, para que eles sejam sadios na fé, não deficientes. Paulo diz a Tito: diz essas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Mas é o que exatamente acontece, né? O pregador começa a repreender o pecado, as pessoas desprezam o pregador que faz isso. Bem, o pregador deve ignorar o que as pessoas querem fazer, querem que ele faça, e pregar a verdade, pregar a palavra. Irmãos, é uma incumbência sagrada. Além de corrigir, repreender esses dois dos quais tenho falado, exorta. A Bíblia diz exorta. Exorta, a palavra parakleo, no grego, é uma palavra que é muito interessante, porque essa palavra tem a ver com encorajar. E pode ser encorajar a pessoa a fazer o que deve, pode ser também encorajar a pessoa que está quebrantada, a pessoa que está para baixo, a pessoa que está se sentindo abandonada neste mundo, sem alento, vendo a maldade tomando conta e se alastrando para todo lado, e consolar o coração dos quebrantados. E isso também é a mensagem da palavra de Deus. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós pregamos para aqueles que se arrependeram, que bem lhes irá. Nós pregamos para aqueles que seguem ao Senhor e que aceitam a palavra de Cristo, que este mundo, sim, está corrompido, mas haverá novos céus e nova terra nos quais habita justiça, e haverá felicidade eterna. E nós sabemos que aqueles que partiram desse mundo, até mesmo aqueles que partiram muitas vezes como mártires, como acontece em muitos lugares, estão com o Senhor, e um dia nós nos encontraremos com eles novamente. Pregamos para aqueles que entendem o fardo do seu pecado, mas que recorrem a Deus em arrependimento, procurando perdão. Pregamos para eles a realidade que Deus é um Deus clemente e misericordioso, e que Deus perdoa os pecados, e que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, e que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlate, se tornam brancos, alvos como a neve. Consolação, a palavra de exortação. Também o ensino, o apóstolo Paulo fala o ensino. A palavra no grego é uma palavra que parece com a palavra didática, porque é a didaquê, né? A palavra que tem a ver com isso. Ensino da palavra. Sabe, é necessário ensinar e ensinar doutrina e ensinar a Bíblia. Se você está na igreja, você frequenta os cultos corretamente, você não despreza as oportunidades que tem para aprender. Com algum tempo você deve se tornar bem mestre da Bíblia. Você deve saber quais são os livros, o que eles ensinam, o que é o conteúdo da Bíblia, quais são as doutrinas. Você deve estar familiarizado com isso. Sabe, eu
digo a verdade, uma pessoa que frequenta uma igreja, que obedece o que Deus está mandando aqui se fazer, de pregar a palavra, e frequenta uma igreja dessas durante alguns anos, se torna mais conhecedor de doutrina e da Escritura do que muita gente que faz seminário. Se você for fiel e aproveitar, e se a igreja é fiel e ensinar, é isso que é necessário. Tem que ensinar a Bíblia, tem que ensinar o conteúdo da Bíblia. Veja em Efésios, no capítulo 4, essa questão da doutrina é tão importante. O apóstolo Paulo fala, Timóteo também em outro lugar, né, que ele deve expor essas coisas aos irmãos, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. Mas a Bíblia nos mostra que, para que cresçamos no conhecimento da verdade, Deus mesmo levanta pessoas e dá pessoas como dons à sua igreja, pessoas que têm condições de ensinar, de explanar. E eu sei que é o caso de muitas pessoas que começam a frequentar a igreja, conhecem muito pouco da Bíblia, começam a ouvir a pregação, ficam meio perdidas, né? Vão embora e dizem assim: eu não entendi muita coisa hoje não. Mas se continuar frequentando e continuar se empenhando e lendo a Bíblia em casa, irá progredir, daí a pouco poderá até dar aula para outros. E é importante que seja assim. Efésios 4, verso 11, veja o que a Bíblia diz. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Está vendo? Todo mundo acreditar na mesma doutrina e do pleno conhecimento do Filho de Deus, conhecer profundamente a Jesus, conhecê-lo plenamente, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem, pela astúcia com que induzem ao erro. Veja só que palavra importante aqui. A Bíblia aqui nos fala uma coisa muito importante, porque ela diz: Deus dá à igreja essas pessoas, apóstolos como Paulo, profetas, evangelistas, pastores, mestres, pessoas que devem ensinar. Aqui está Timóteo nessa categoria, como pastor, mestre, evangelista também, alguém que está ali à frente de uma igreja, liderando e ensinando. E para que ele está ali? Para levar todos a chegarem à unidade da fé, para todos crescerem à maturidade cristã, para que não sejam agitados, levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Sabe, essa palavra dirigida a Timóteo, por extensão, a todos os ministros de Cristo, tem implicações enormes. O líder que não for fiel em agir conforme Paulo aqui está dizendo que Deus requer de nós, está em flagrante desobediência à vontade revelada de Deus. E você deve reconhecer, irmãos, que a realidade é que há muitos líderes em igrejas hoje que não estão fazendo isso aqui. Não estão. Existem igrejas que você pode entrar onde a Bíblia nem é pregada. Tem ali um culto inteiro e não tem pregação. E Deus diz para fazer isso. Existem igrejas onde as pessoas recebem zero alimento espiritual. Zero. E isso é extremamente grave. E sabe, eu não sei como que pessoas que recebem seu sustento do trabalho de Deus e não fazem isso, como que eles convivem com sua consciência. São pagos para fazer alguma coisa, Jesus Cristo dando-lhes essa oportunidade para se dedicarem a isso e não fazem. É a mesma coisa que você assumir um emprego, receber um salário e não comparecer. Muito sério. Além disso, existem igrejas onde até existe pregação, mas ela não é uma pregação clara da Bíblia, é uma pregação superficial, uma pregação que nada tem a ver com o texto bíblico propriamente, e muitas vezes que é uma pregação pequeniníssima, julgada quase para o escanteio do culto, não é a prioridade. A liturgia inclui muitas coisas, mas quase não dá lugar para a palavra de Deus, que é o que Deus diz deve ser feito prioritariamente no culto. Sabe, nos Estados Unidos existe uma prova que o governo organizou e aplica aos alunos de todo o país, os alunos que seriam aqui no primeiro e segundo grau.
E eles usam isso para avaliar as escolas, não tanto para saber o aluno. Eles dão as provas, os alunos então fazem essas provas. Me parece que aqui no Brasil existe uma prova semelhante para faculdades agora. E o que acontece? Se os alunos desempenham mal, eles reconhecem, opa, quem está na liderança dessa escola aí tem que dar um jeito, porque a coisa anda mal. Já pensou se fizesse uma prova, pegasse todos aí os congregados, as pessoas consideradas afiliadas às igrejas, desse uma prova de Bíblia, conhecimento bíblico, doutrinário, e ver o que elas sabem, e cobrar da liderança? Bem, quem garante que não será feito exatamente isso? Se as pessoas não estão entendendo a Bíblia e não conhecem a Bíblia em uma igreja, a liderança daquela igreja é diretamente responsável a Jesus Cristo. Está vendo a gravidade disso? É muito grave. E em Lafayette existem milhares de pessoas que frequentam a igreja no domingo e não conhecem nada da Bíblia e continuam frequentando e não vão conhecer onde eles estão frequentando. Irmãos, esses líderes estão em apuros diante de Deus. É uma coisa muito grave, porque a responsabilidade é deles. Veja em Oséias, no capítulo 4. Em Oséias, Deus fala diretamente à liderança espiritual desobediente, rebelde daqueles dias. Esse problema é antigo. As pessoas se acomodam em fazer aquilo que Deus orienta, em não fazer aquilo que Deus orienta. Oséias capítulo 4, verso 1. Ouça a palavra que esse profeta traz. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Vamos parar aí, vamos pensar. Se quando a terra está desse jeito, não há nela verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus, se Deus tem uma contenda com a terra, poderia-se dizer que Deus tem uma contenda com a nossa terra? Verso 2. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Parece que eu estou lendo o Correio da Cidade. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Você sabe o que é isso? O povo é idêntico aos sacerdotes, aos líderes espirituais da cidade, da nação, do país. Eles são assim, os sacerdotes, o povo é igualzinho. Então ninguém repreende, ninguém censura. As pessoas vão, fazem suas atividades religiosas, não ganham nem um puxão de orelha pela sua vida torta. Saem, continuam vivendo tranquilamente, semana seguinte estão lá de novo e tudo continua igual. Verso 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Você sabe o que é isso? É aquilo que Jesus disse: se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Olha só, se uma pessoa diz: mas não podia assim agir dessa maneira não, a Bíblia proíbe, mas eu não sabia. Pois é, mas não pode. Se a Bíblia proíbe, não pode. E você não sabe, você vai ser destruído do mesmo jeito. É aquilo que Deus disse a Ezequiel: se eu disser ao perverso, ele vai ser destruído, e você não avisar, sabe o que vai acontecer com o perverso? Ele vai morrer na sua perversidade. Não é que ele vai ser isento porque ninguém avisou, de forma nenhuma. Por isso, veja, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha, irmãos, é uma coisa muito pesada aqui. Deus diz: o sacerdote tinha esse papel, ele se omitiu, eu vou cobrar dele, eu vou cobrar dos filhos dele. E as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento.
Irmãos, essa instrução do apóstolo Paulo a Timóteo é uma ordem muito grave. A Bíblia está dizendo, Deus vai cobrar. Pregue a palavra. Pregue a palavra. E esse sermão não é um sermão apenas para pastores. Todos da igreja devem entender. É isso que a igreja deve fazer. E se a igreja não estiver fazendo isso, você tem que cobrar que a igreja faça. E se a igreja não aceitar e não se conformar com a palavra de Deus, você tem que dizer, essa liderança é rebelde, eu não vou apoiar esse ministério, eu vou apoiar o ministério de homens que obedecem a Deus. Porque se você fica e você compartilha e você dá força para um ministério que não está obedecendo a Bíblia, você também é cúmplice. Você também é. Irmãos, eu creio que nessa igreja nós pregamos a palavra de Deus. Mas se essa igreja parar de pregar a palavra de Deus, se não houver um protesto e uma remoção da liderança por parte dos membros, os membros pegam tanto quanto a liderança. E se não houver como, se você vê que a coisa está errada, mas você não tem força sozinho, os outros não colaboram, fuja! Saia! Vai para onde a palavra de Deus é pregada, não fique onde Deus é ignorado. Não fique, porque Deus cobrará de você. Essa questão é muito séria. Bem, irmãos, ainda temos muito a dizer sobre essa passagem. Se Deus quiser, semana que vem voltaremos a falar sobre ela. Nós vamos curvar nossas cabeças nesse momento, fazer uma oração.